Seres humanos, tudo bem com vocês? Ótima semana, ótimo finalzinho de semana, e daqui mais ou menos 2 semanas a gente tem a primeira rodada do draft da NFL. E para começar a aquecer de vez para o draft, eu separei 7 histórias, 7 narrativas para a gente ficar de olho e para vocês começarem a ter um pouco mais de familiaridade com alguns nomes que eu vou mencionar aqui. Claro, vale lembrar que a cobertura segue aqui, já está no ar a lista de edges que eu comento sobre o Will Anderson, sobre outros jogadores da posição mais importante na defesa, para mim, em especial. Eu não vou fazer lista de top 5 de todas as posições, porque eu acho que fica um pouco hard user demais. Mas a gente vai trabalhar histórias, perfis, falar bastante dos quarterbacks. São 5 em potencial que podem sair na primeira rodada. Provavelmente 4, mas pode ser que seja 5. Essa é uma das histórias, inclusive. E venham juntos, então, para mais conteúdo assim no Curte Plus. Sobre os edges, tá lá para os membros deste canal maravilhoso. A gente segue acompanhando a cobertura do beisebol também, tá? Já fiz vídeo sobre os Rays e vem mais vídeos sobre essa semana sobre a Major League Baseball. Vamos então, 7 histórias para você acompanhar, 7 narrativas para você acompanhar no Draft 23. Primeira delas, quem vai ser a primeira escolha geral? Carolina subiu para a primeira escolha, trocou com Chicago, mandou um pacote que inclui primeira rodada e o DJ Moore, um bom recebedor. E certamente Carolina subiu por um quarterback. Carolina não vai subir pelo Jalen Carter ou pelo Will Anderson, ou seja lá quem for de outra posição. Subiu por um quarterback. Agora, será que subiu pelo Bryce Young ou será que subiu pelo CJ Stroud? Eu devo fazer draft simulado na semana do draft, aqui, então daqui 2 semanas, mas já adianto que eu tô adamantium, eu gosto dessa expressão em inglês, eu tô que nem o osso do Wolverine, que vai ser o Bryce Young, tá? Porque, pra mim, faz sentido esquematicamente também. Além de tudo, além do prospecto em si, esquematicamente eu acho que faz sentido por conta do run pass option, por conta da navegação dele no pocket, enfim, eu gosto muito do Bryce Young. E eu acho que pelo histórico do Frank Reich, com a utilização de run pass option, tá com cheirinho de Bryce Young. Tem, porém, uma dúvida. Por que a dúvida? Por conta do tamanho do Bryce Young, tá? A altura dele e também o peso dele, principalmente o peso dele. O CJ Stroud, obviamente, está na jogada. Ficaria surpreso com o Anthony Richardson? Sim, mas acho que também não dá para descartar. A segunda história também no topo do draft é se o Houston Texans vai de quarterback. Os Texans, pode ser que não. Pode ser que não. Inclusive, nos últimos dias, o Adam Schefter vem indicando que não é uma certeza, um lock, que os Texans vão de quarterback. E o que está por trás disso? Eu refleti sobre e faria sentido, porque os Texans estão muito distantes ainda de terem um time competitivo. Tem muito BO para resolver. Se tem, também, de acordo com o Schefter, 6 times querendo subir para 3, pode ser que algum suba para 2 se Houston colocar essa escolha à venda. Especialmente porque na 2 estaria disponível ou o Bryce Young ou o CJ Stroud. Pode ser que se Carolina escolha o Bryce Young, aí tem o CJ Stroud, que para muitos é o melhor quarterback prospecto dessa classe disponível. Essa escolha fica bem cara para quem quiser subir. Para Houston, que tem um monte de buraco, isso pode ser uma boa. Não necessariamente os Texans precisam ir de quarterback neste momento. Eu faria isso? Não. Eu pegaria ou Young ou Stroud, que como prospectos, são prospectos de elite. Prospectos, tá? Eles são muito, muito, muito sólidos como prospectos. Então eu escolheria um dos dois se eu fosse um time carente de quarterback no topo do draft. Mas eu entendo o que Houston pode acabar fazendo e não dá para descartar. Terceira história, quem sobe para 3, né? Essa talvez esteja sendo a principal história desse draft, a mais comentada nos últimos dias, porque, segundo o Schefter, são 6 times que estariam interessados na terceira escolha geral, que é o Arizona Cardinals, e o Arizona Cardinals não vai de quarterback. Como eu falei num vídeo anterior, só se o Kyler Murray descer de helicóptero neste momento, sair na porrada com todo mundo no CT dos Cardinals, essa é a única hipótese na qual Arizona iria de quarterback na 3, tá? Arizona, o mundo ideal para eles seria descer nesse draft e ainda conseguir um bom prospecto de linha defensiva ou linha ofensiva. E entre a 4, que seria a menor possível, e a 11 de Tennessee, teria bons prospectos de linha ofensiva e edge rushers também disponíveis. Então, para Arizona seria interessante fazer isso. Vamos ver quem sobe. Meu palpite é Tennessee. Onde sai Bijan Robinson? Bijan Robinson é o melhor running back desse draft. Não existe qualquer tipo de argumento ou qualquer tipo de consideração em relação a isso. Ele é o mais completo, ele é o melhor. E ele é o melhor desde o Saquon Barkley na posição chegando no draft. Foram mais de 3.000 jardas, mais de 30 touchdowns, 160 jardas de scrimmage, basicamente, de média nas últimas partidas dele por Texas no college, e 6 jardas por carregada. É um cara fantástico.
a grande comparação que é feita em relação ao Red Bush, que é justamente um dos ídolos do Bijan Robinson. Mas ele é um running back, como eu falei no vídeo desta semana. E em sendo um running back, ele é mais fungível, ele é mais trocável do que outras posições. Fungível, um grande termo do Código Civil. Então você que é bacharel em Direito, estudante de Direito, com certeza pegou esse termo extremamente desnecessário, porque dá para falar trocável em vez de fungível, mas tudo bem. Então, em meio a isso, ele vale primeira rodada. Inclusive, para mim, é um dos melhores prospectos desse draft. Certamente top 10, tá? Até top 5. Mas eu não vou colocar o carro na frente dos bois, vai ter vídeo sobre os melhores prospectos. O Bijan Robinson vai sair aonde? O alcance dele começa, para mim, na escolha número 10 de Filadélfia. Daí até o final da primeira rodada. A gente tem ainda o Detroit Lions na 16, pode ser uma possibilidade. A gente tem o Dallas Cowboys podendo subir pelo Robinson ou pegando ele caso ele caia até o final da primeira rodada. Tem o Buffalo Bills, que tem ainda essa carência de running back. Vamos ver, o Seattle Seahawks tem 2 escolhas e o Pete Carroll é tarado por escolher running back na primeira rodada. Então vamos ver o que vai acontecer. Certamente não cai da primeira rodada. Isso para mim eu acho muito, muito difícil de acontecer. Em algum momento ele vai ser escolhido, saberemos em breve aonde. A número 5 é interessante também. Algum quarterback cai? Porque, assim, eu vou... Nossa, tá difícil essa calça aqui me arrumar aqui na cadeira. Eu vou ser sincero, sempre alguém cai, tá? O Justin Fields, por exemplo. O Justin Fields era meu segundo prospecto no draft dele, há 2 anos. E só o Trevor Lawrence na frente. E o Fields caiu, né? Por N motivos, tal. Às vezes as nossas análises... Muitas vezes as nossas análises, minha, de vocês, não bate com as análises dos times e às vezes alguns times se sentem inseguro ou tem alguma informação que o público como um todo e a mídia não tem e o cara acaba caindo. Meu palpite, se cair, é o Will Levis, mas eventualmente algum time vai subir por ele, tá? Pode acontecer um processo parecido que aconteceu com o Patrick Mahomes, com os Chiefs subindo por ele, pelo potencial atlético, pelo potencial físico do Levis, ou até que aconteceu com o Justin Fields, né? Que os Bears subiram, trocaram com os Giants para pegar o Justin Fields. Então, fica a dúvida, algum quarterback cai do top 10? Eu acho que existe essa possibilidade, mas eu não apostaria nisso. Em algum momento do top 10 devem ter saído os 4 quarterbacks principais dessa classe, o Bryce Young, o CJ Stroud, o Will Levis e o Anthony Richardson. A 6ª pergunta ainda sobre quarterbacks. O Hendon Hooker de Tennessee, ele sai na primeira rodada? A gente vai ter 5 quarterbacks ou 4 quarterbacks escolhidos na primeira rodada? 4 quarterbacks é uma certeza. Eu acho virtualmente impossível não termos esses 4 quarterbacks saindo na primeira rodada, a menos que aconteça algum fato novo, né, que permita uma nova análise, por exemplo, sei lá, que nem aconteceu com o Laremy Tunsil vazando aquele vídeo dele, né? Se acontecer isso aí, tudo bem. Mas neste momento, com as informações que a gente tem, com que a gente tem de tape, que a gente tem de rumor, etc., 4 quarterbacks devem ser escolhidos e de demanda, né, de times precisando de quarterbacks, 4 quarterbacks devem ser escolhidos na primeira rodada. Resta saber o 5º. E por que isso é uma possibilidade? O Hooker é um cara que tem suas virtudes como passador, mas tem seus poréns. Por exemplo, o sistema de Tennessee basicamente exigia que ele soltasse a bola num piscar de olhos e ele era muito amigável para quarterback. Ele tem um certo processamento a ser desenvolvido no nível principal por conta disso, tá? Então, eu coloquei 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a 7ª. Ah, não, essa é a 6ª, a próxima é a 7ª. Então, tem essa questão. Não tenho nota de primeira rodada para o Hooker, muito por conta disso e também pela lesão, né? Ele volta de uma lesão no joelho, no ACL, no LCA, perdão. Agora, tem alguns times que silenciosamente poderiam subir para o final da primeira rodada para ter a opção de 5º ano. Vale lembrar que só escolhas de primeira rodada têm a opção contratual de 5º ano, e isso é muito bom para quarterbacks. Entre essas equipes, por exemplo, Minnesota, por exemplo, Seattle, tá? Por exemplo, Detroit. São algumas equipes que poderiam, no final da primeira rodada, eventualmente até subir ou descer, enfim, algum movimento assim, pegar o Hooker, mesmo já tendo opções de quarterback neste ano. Minnesota ainda tem o Kirk Cousins, Seattle ainda tem o Geno Smith e Detroit ainda tem o Jared Goff. E a última história que eu separei aqui, e olha, poderiam ter outras mais, por exemplo, quantos wide receivers vão ser escolhidos nessa primeira rodada, eu acho, ou quem vai ser o primeiro, se vai ser o Smith-Njigba, se vai ser algum outro, né? A tendência pelos mocks atuais é que seja o Smith-Njigba de Ohio State, e cornerback, quem vai ser o primeiro também, porque nesses 2 casos a gente não tem nem um Sauce Gardner e nem um Ja'Marr Chase, a gente não tem um alpha dog, a gente não tem um cara que é unanimidade na posição, como tem o Jalen Carter na posição de defensive tackle. O Jalen Carter é muito bom para mim, eu já vou adiantar aqui, dane-se, é o melhor prospecto dessa classe dentro de campo, tá? E tem uma diferença grande entre ele e o Khalil Kancey de Pittsburgh e o Brian Brees
de Clemson, que são os outros principais jogadores da posição. Tem uma grande diferença, um grande gap. Agora, até onde o Jalen Carter vai cair? Porque o fora de campo é uma preocupação. Ele se apresentou acima do peso no Pro Day de Georgia, ele não terminou os exercícios, inclusive, não foi um bom dia para ele. Existem rumores de que ele não é o cara mais treinável do mundo, que às vezes o Kirby Smart tinha que puxar a orelha dele. E tem a questão também do acidente automobilístico, para o qual ele tem que cumprir 80 horas de serviço de comunidade e está passando por 12 meses de condicional. Teve um acidente, houve mortes, etc. Uma coisa terrível. E, enfim, tem essa questão do extracampo que é um enorme porém. Tá? Dentro de campo é um jogador impecável, é um jogador que se compara com o prospecto chegando na NFL, como o Keenan Williams, por exemplo, em termos de força no tronco, uso de mãos e tudo mais, habilidade de pass rush, ele é muito bom. Mas tem a personalidade, tem essas questões do fora de campo, tá bom? Essas 7 histórias para a gente ficar de olho no draft da NFL de 2023, lembrando que o draft é no final do mês, daqui 2 semanas, quinta-feira daqui 2 semanas, e a gente espera para mais vídeos, para mais conteúdo aqui. Obviamente eu vou fazer aí mais conteúdo, falar sobre os quarterbacks, falar mais, destrinchar cada um dos 4 principais quarterbacks. Eu acho que dá tempo de falar do Hooker também, que é o 5º, mas vai ter bastante coisa aqui. Já falei sobre o Bijan Robinson, vou falar mais sobre as posições. Tight end é uma posição que a gente tem que falar. A gente também tem que falar sobre o wide receiver, porque não existe uma unanimidade como número 1. Cornerback também, a gente tem 3 bons nomes na minha concepção, né? O Christian Gonzalez, o Devin Witherspoon e o Joey Porter Jr., só para citar 3 aí do topo. E então tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente conversar. Conto com a sua assinatura no Like Plus, tá bom? Mas vem com gente, tem live, tem um monte de coisa. Vem, se inscreve. Se inscrever é de graça. O like e se inscrever é de graça. Like para o like. Venha com a gente. Fizemos todo o estrago que podíamos, um beijo carinhoso e a gente se vê com mais conteúdo do draft aqui no canal. Tchau!